Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Esse é o nosso último vídeo, a nossa última live que nós fazemos nesse ano. E nós queremos trazer o seguinte tema: agradeça a Deus pelo ano que passou. É claro que nós sabemos que vivenciamos um ano difícil, um ano complicado, mas graças a Deus sobrevivemos, Deus está conosco. Agradeça a Deus é a temática do dia de hoje. Será que temos agradecido a Deus após recebermos tantas bênçãos do Senhor? Será que temos orado e clamado até que a bênção de Deus se achegue na nossa vida? Será que Deus tem atendido ao clamor dos necessitados, daqueles que o buscam? Será que Deus tem poder de mudar a sorte daqueles que sofrem? Deus se importa comigo? São perguntas que muitas vezes fazemos diante do Senhor. Nós vamos ver que sim, nós vamos orar, nós vamos ler hoje um lindo trecho da palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 10. É o lindo cântico de Ana, Ana era uma mulher estéril, que era zombada por não poder ter filhos. Um dia ela estava na presença do Senhor, orando, chorando ali na presença de Deus. O sacerdote viu ela naquela situação calamitosa, achou até que ela estava bêbada, mas na verdade ela estava ali se derramando na presença do Senhor. De repente o sacerdote libera uma palavra de bênção sobre ela, uma palavra profética, e aí um ano depois ela volta, ela fica grávida, ela ganha um neném chamado Samuel, grande profeta Samuel, e alguns anos depois, uns 2, 3 anos depois de amamentar a criança, ela entrega Samuel, conforme a promessa que ela mesma havia feito para Deus, entrega Samuel no templo do Senhor, para que ele se tornasse um sacerdote e um grande profeta de Israel, o primeiro dos grandes profetas de Israel, o profeta Samuel. Então nós vamos ver o que brotou no coração de Ana logo depois de entregar seu filho diante do altar do Senhor. Qual foi o cântico de Ana? E é o que nós vemos aqui na palavra de Deus. Então orou Ana, no capítulo 2, versículo 1 de 1 Samuel, e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Preste atenção aqui, me alegro na tua salvação. Versículo 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, a rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa, exalta e levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo, e ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi o cântico de Ana, o cântico dessa mulher que era estéril, que foi abençoada, gerando um filho, depois teve outros filhos também. Ela sofria essa vergonha terrível, essa afronta de não poder ter filhos, mas com a graça de Deus, o milagre do Senhor veio sobre a sua vida. Assim também nós, queridos, temos vivido um ano difícil, um ano complicado, um ano com crise sanitária, crise de saúde, pandemia, crises econômicas, mas com certeza, em meio a todas essas dificuldades, nós vimos e ouvimos e presenciamos o poder de Deus no nosso meio, o poder de Deus agindo através das nossas vidas. E só por isso já temos o suficiente para agradecer. Então, o primeiro destaque que nós trazemos aqui, o primeiro motivo de gratidão que deve brotar no nosso coração, antes de adentrarmos no ano novo,
é pela nossa salvação, pela salvação. Seja grato pela salvação, é o que nós vemos no versículo 1 e versículo 2, desse lindo trecho que nós acabamos de ler para você. A alegria do Senhor nos invade quando nós pensamos na vida eterna que Jesus oferece para nós. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E após uma bênção recebida, a maior bênção delas, é claro, é a própria salvação, mas Deus também tem mais promessas e bênçãos para derramar sobre a sua vida, querido. Depois de uma bênção recebida, você tem que ser assim como Ana, dar glória, louvar e adorar o Senhor. Isso é agradecimento. O louvor e a adoração é fruto de um coração agradecido ao Senhor. O Senhor é quem nos exalta. O Senhor é quem nos levanta com o seu poder, querido. Se você está abatido, caído, aflito aí, Deus tem poder para te levantar de toda e qualquer queda, seja moral, seja emocional, seja temerosa, que você esteja vivendo, ansiedade crônica, perturbação, tormento. Deus é capaz de te tirar dessa situação e te elevar a lugares mais altos. Nós venceremos os nossos inimigos, assim como Ana foi envergonhada, pela outra esposa de Elcana, seu marido, e ali ela era afrontada, envergonhada pela sua inimiga ali, que se levantava contra ela. Deus tira ela e faz vencer, triunfar sobre os seus inimigos. E nós também, seja Satanás, os demônios, seja a carne, a carnalidade, a inclinação do mal, ou seja o mundo pervertido, corrompido, sem Deus, que tenta nos seduzir, nos derrubar, nós triunfaremos sobre os nossos inimigos. O Senhor, amados, zela pela sua santidade e testemunho. Lembre-se disso. Dê um bom testemunho do Evangelho de Jesus. Seja um filho fiel do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ande em consagração e santidade diante do Senhor. Não toque nos ungidos de Deus. Não toque nos filhos de Deus. Toma cuidado, não fica fofocando o seu irmão, falando mal da liderança. Não faça isso. Não toque nos ungidos de Deus, porque Deus zela pela sua santidade e pelo seu testemunho. Seja um bom testemunho, fiel do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Senhor é a nossa rocha eterna, ou seja, Deus é o nosso fundamento de vida, é o que nós aprendemos em 1 Samuel 2, de 1 a 2. Alegre-se pela salvação do Senhor, seja grato pela salvação que Deus te deu, seja grato por esse ano que passou, seja grato pela vida abundante que Deus tem para você. Segunda característica, o segundo motivo do porquê devemos agradecer a Deus no final desse ano, pela onisciência e a onipotência do Senhor. A onisciência e a onipotência do Senhor está revelada nos versículos 3 a 5 desse lindo trecho. Ou seja, o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece todos. O Senhor não passou desapercebido em meio a essa pandemia, essa crise econômica. Deus controla a história, isso faz parte de um processo de Deus com relação à humanidade. É Deus quebrantando o homem que estava soberbo, arrogante, que precisava de ser chacoalhado para voltar-se novamente ao Senhor. Claro que infelizmente tem muito crente que se desvia da fé nessa época, abandona, cai na frieza, na apatia, na indiferença quanto à sua fé, fraqueja na fé, mas você vai ser diferente, você vai reconhecer, vai agradecer pela onisciência e a onipotência do Senhor. A onisciência significa que Deus tem ciência de todas as coisas, todo, ciência, conhecimento. E onipotência significa todo, potência, todo poder. Deus tem todo o poder para operar milagres e maravilhas na sua vida. Então o Senhor conhece tudo e todos. Ele julga as obras dos homens. Por isso ande na linha com Deus. Faça aquilo que é correto, porque Deus pesa as nossas obras, os nossos feitos, as nossas ações na balança justa dele. Cuidado com orgulho, cuidado com altivez. Tenha um coração quebrantado, humilde diante do Senhor. É Ele quem quebra a força humana, conforme diz aqui esse lindo trecho da palavra de Deus. É Ele quem quebra toda a arrogância, tudo isso que nós estamos vivenciando e passando. Deus continua controlando a história. É Deus quebrantando todos os homens para que eles se voltem ao Senhor. A W. Tozer já dizia, a dor e o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Deus está chamando a atenção de todos os homens. É claro que não é Deus que provocou essa pandemia, mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Para quê? Para tratar com o coração
orgulhoso, altivo dos seres humanos. Também não estou dizendo aqui que quem morreu da pandemia porque era orgulhoso e altivo. Não, estou falando a humanidade de maneira geral está sendo tratada, está sendo chacoalhada por Deus. E é Ele quem fortalece os abatidos, aqueles que são fracos, aqueles às vezes que perderam um ente querido em meio a essa pandemia, essa situação crônica que nós estamos vivendo. Deus pode te fortalecer, você que está abatido, você que está fraco, Deus pode ser a sua força. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, é o que diz Efésios capítulo 6, versículo 10. É Deus quem fortalece os abatidos e fracos. É Ele quem alimenta os necessitados, é o que diz aqui em 1 Samuel 2. É Ele quem cura a estéril, tira ela da maldição, querido. Talvez você viveu até hoje debaixo de alguma maldição hereditária, proferida, adquirida através de pecados e erros. Deus é capaz de quebrar todo o poder de maldição. A maldição nada mais é do que o mal em ação, porque alguma lei de Deus, algum princípio de Deus foi quebrado. Mas Deus cura a estéril. A estéril aqui é um símbolo da maldição. Deus faz milagres e reverte malditos em bem-aventurados, em abençoados, se nós nos alinharmos com o céu. Então seja grato à onipotência, à onisciência de Deus. Seja grato pela sua salvação. São os dois princípios que nós aprendemos até agora. E o terceiro, seja grato pela vontade soberana de Deus. Deus é um rei absoluto. Deus é um Deus soberano. Agradeça a Deus pela vontade soberana de Deus. Ele é Senhor da vida e da morte. É Ele quem dá a vida e quem a recolhe. É Ele quem faz subir da sepultura, ou seja, Ele quem ressuscita dentre os mortos. Ele tem poder de ressurreição. Jesus mesmo disse em João 11, eu sou o poder, eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Deus tem poder de ressuscitar os seus filhos amados. Ele tem as chaves da morte, Ele tem as chaves do inferno. É o que diz Apocalipse 1:18. Ele é soberano sobre as riquezas da terra. Ele é o dono do ouro e da prata. Por isso, se você tiver dificuldade financeira, seja um bom gestor dos recursos que Deus já confiou para você. Tenha sabedoria na administração dos seus recursos e dinheiro. Mas peça a Deus que Deus te prospere, Deus te abençoe. Alinhado com o céu em obediência, você pode prosperar ainda mais no ano que nós vamos adentrar. Por mais que você passou por dificuldade, por problemas, Deus é soberano sobre as riquezas. Ele é o dono do ouro e da prata, é o que diz a Bíblia Sagrada. É Ele quem levanta, é Ele quem abaixa, ou seja, é Ele quem dá uma posição de honra, uma promoção ou quebranta os homens, é o que ensina a palavra de Deus. É Ele quem levanta o pobre do pó. Deus não tem prazer nenhum na miséria, na pobreza. Ele pode nos tirar dessas situações calamitosas, dificultosas e nos levar a nos assentarmos com os príncipes, a essa posição de honra diante do Senhor. É Ele quem tira da miséria, é Ele quem eleva eu e você para uma posição de honra, de dignidade, de bênção, nos fazendo reis e sacerdotes diante dele. Ele que é o criador de toda a terra, é o que diz a Bíblia Sagrada, e Ele é quem sustenta toda a sua criação com a sua destra poderosa, é o que nos ensina a palavra de Deus. Então, o terceiro princípio que nós aprendemos hoje, agradeça a Deus pela sua vontade soberana e se submeta à vontade soberana de Deus revelada na palavra de Deus. E em quarto lugar, o quarto princípio que nós aprendemos, agradeça a Deus pela proteção e exaltação dos santos. Agradeça a Deus pela proteção e a exaltação dos santos, é o que promete os versículos 9 e 10 de 1 Samuel, capítulo 2, 9 e 10. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos ensina, nesses dois versículos, que é Deus quem nos guarda como seus santos, como seus filhos. Se você é filho de Deus, você está debaixo das asas do Altíssimo. A sombra do Onipotente você pode descansar, é o que diz o Salmo 91. Então aqui fala de proteção, de guarnição divina. Ele quem dá força aos reis, aos seus ungidos. Como a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes hoje, como filhos de Deus, fazemos parte da linhagem santa de Deus, do povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Nós temos força, nós temos autoridade, nós temos poder para governar e estabelecer o reino de Deus sobre a terra, como filhos e filhas de Deus. E a criação de Deus está na expectativa da revelação dos filhos de Deus, daqueles que invocam o nome do Senhor. Lembre-se, é Deus quem te exalta,
É Deus quem dá poder aos seus ungidos. Aqui fala de unção, mas fala de poder espiritual. Milagres e maravilhas aconteçam. O sobrenatural de Deus acontecendo sobre a sua vida no próximo ano. Dizem os profetas, né, aqueles que têm um alinhamento com o céu, que o próximo ano será o ano da maturidade, o ano em que o povo de Deus vai crescer em maturidade, em sabedoria e graça diante do Senhor. Por isso, cresça mais e mais no Senhor. A Bíblia termina dizendo que os ímpios ficarão nas trevas, ficarão mudos, suas forças serão quebradas e eles serão julgados no final. Mas Deus é quem vai proteger e exaltar os seus santos. Então, se você é filho de Deus, continue caminhando em consagração, em santificação, em obediência à palavra de Deus, numa fé confiante na obra de Jesus, obediente à palavra do nosso Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo e sendo governado pelo Paracleto, Consolador ou Ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Que você tenha um ano abençoadíssimo. Essa é a última palavra desse ano que eu quero deixar para você. Agradeça a Deus por essas 4 coisas. Pela sua salvação, se você nasceu de novo, entregou sua vida e seu coração a Jesus, foi transformado pelo poder de Deus, agradeça a Deus pela salvação. Tanto a vida eterna que Deus oferece para você através de Jesus de Nazaré e da sua obra bendita na cruz do Calvário, mas também porque você foi salvo por Deus ao longo desse ano. Agradeça a Deus pela salvação, o primeiro princípio que nós aprendemos do versículo 1 ao versículo 2. O segundo, agradeça a Deus pela onisciência e a onipotência do Senhor. Deus continua sabendo de todas as coisas. Deus não se passa desapercebido por nada, Ele conhece tudo e todos e sonda os corações. E Deus tem todo o poder para operar milagres e maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família. Agradeça a Deus pela onisciência e a onipotência do Senhor. Em terceiro lugar, agradeça a Deus pela vontade soberana de Deus, o Deus que rege a história, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. Ele é soberano sobre a sua criação, Ele é soberano sobre todo o universo, Ele é Senhor da vida e da morte, Ele é Senhor sobre todas as riquezas, é Ele quem levanta e abaixa. Então agradeça a Deus pela vontade soberana do Senhor, é o que diz o versículo 6 a 8. E por último, agradeça a Deus pela proteção e exaltação dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te exalte ainda mais no ano que nós vamos adentrar, no ano de 2021. Que a graça e a paz do Senhor, a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, sua casa, sua família. Compartilhe esse vídeo através do seu WhatsApp, do seu Instagram, do seu Facebook. Compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que você será uma ponte de amor, de graça, de bênção para outras pessoas também, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos terminar orando por você. Quero deixar aqui um convite para você, se você quiser conhecer o nosso ministério, a igreja que nós estamos estabelecendo nesse domingo, às 10 horas da manhã. Nós vamos deixar o endereço aqui também no Facebook, no YouTube também. E também você pode encontrar isso no nosso site pastorgiovanni.com, pastorgiovanni.com, que nós vamos deixar aqui na descrição. Venha nos visitar domingo às 10 horas da manhã, Igreja Casa na Rocha. Eu estou numa palavra tremenda, Deus tem dado uma palavra tremenda sobre chaves de sabedoria. Vamos entrar o ano já na maturidade, na sabedoria do Senhor, e vamos ministrar a ceia também nesse domingo às 10 horas da manhã. Eu conto com você lá na Igreja Casa na Rocha. O endereço nós vamos deixar aqui. E se você também sentir no seu coração o desejo de semear, ofertar no nosso ministério, entre no site pastorgiovanni.com, que nós vamos deixar aqui, e faça a sua oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Quero terminar orando por você, pela tua casa, abençoando a tua família. Um ano de bênção, de graça e de glória da parte do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos os teus filhos, os teus servos que estão aqui nessa live conosco. Que o Senhor os abençoe, que o ano de 2021 seja um ano ainda mais abençoado, debaixo do teu favor, da tua bênção. Pai, tu que és um Deus soberano, tu que protege e exalta os teus filhos, tu que és um Deus onisciente e onipotente, e tu que tem nos dado a vida eterna e a salvação, nós te agradecemos
pelo ano difícil que nós vivemos, nós passamos, mas graças a Deus passamos, triunfamos no Senhor, fomos mais do que vencedores naquele que venceu primeiramente, no nosso lugar, na cruz do Calvário, na ressurreição, e aquele que nos deu a chave da vitória, Jesus de Nazaré. Pai, que possamos ter um ano ainda mais abençoado, nesse ano que possamos adentrar em maturidade, sabedoria, graça, unção, na força e no poder do Senhor. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, abençoa o teu povo, manifesta a tua glória, Pai, derrama o teu poder sobre cada vida, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Prospera os teus filhos, tira as riquezas das mãos dos ímpios, coloca nas mãos dos teus filhos, abençoa cada dizimista e ofertante, cada um daquele que foi movido por Deus para estar dizimando, ofertando na nossa vida, no nosso ministério, e nos demais ministérios do Senhor. Pai, abençoa os teus filhos, prospera eles, Pai, exalta eles, coloca eles na posição de reis e sacerdotes. Ó Deus, tu que és o dono de todo ouro e toda prata, que controla e que cuida de todas as coisas, que é o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso provedor, e nada nos faltará. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, abençoe os teus filhos, em nome de Jesus, e manifesta a tua glória. Que o Senhor seja a resposta para qualquer crise, dificuldade ou problema. Jesus é a resposta. E milagres e maravilhas aconteçam. Louvado seja o teu nome. Desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Que você tenha um final de ano feliz, abençoado, na presença, na glória e na graça do Senhor. Amém e amém.